se a gente está reclamando muito por novas histórias, é porque a gente reconhece que na universidade, em especial, as histórias continuam muito parecidas com aquelas de antes. Olá, boa tarde a todos, todas e todos que nos acompanham a partir de agora. Esse é mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de História do SERES UFRN, com apoio do Programa de Pós-Graduação em História do SERES, e também com a parceria juntamente ao GT, né, o Grupo de Trabalho de Teoria da História e Historiografia da Ampul Brasil, e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBT-HH. Gostaria de reforçar também que todas as divulgações do projeto são feitas pela conta no Instagram, né, pelo perfil oficial no Instagram do projeto, @60_história. E reforçar que as entrevistas entram todas as sextas-feiras, ficam disponíveis nos canais do YouTube do Departamento de História do SERES, do PPG-HC, que é o Programa de Pós-Graduação em História do SERES, né? E também há um formato podcast que é disponibilizado também na nossa página no Spotify. Então, quem prefere ouvir as entrevistas, também tem lá disponível a entrevista nesse formato, e os podcasts também são disponibilizados às sextas-feiras, às 17 horas. Bom, fico muito feliz hoje em receber aqui também mais um convidado, professor Francisco Santiago Júnior, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também do Programa de Pós-Graduação em História, além do mestrado profissional em História na mesma instituição. Quero iniciar agradecendo muito pelo professor ter aceitado participar desse projeto e dizer que eu fico muito feliz com a presença. Tudo bem, Santiago? Muito bem-vindo. Tudo bom, Evandro? Ótimo estar aqui com você. O programa História em 60 Minutos eu acho uma iniciativa fantástica, tenho acompanhado todas as entrevistas, então é uma alegria poder contribuir e me sinto muito honrado com o convite, o seu convite e um convite de alguém que está no SERES, que foi uma casa da UFRN, onde eu também já trabalhei. Então, obrigado pelo convite. Exatamente. Isso é muito importante também a gente registrar, né? E também queria destacar que o professor Santiago trabalha com temas de grande relevância para a gente pensar projetos nessa direção, porque são projetos que envolvem cultura visual, cinema, né? Tem uma preocupação, então, com uma teoria que envolve o audiovisual. Então, eu também tinha essa expectativa, né? Quando nós começamos a montar na equipe a lista de convidados e convidadas, obviamente lembramos do professor Santiago para estar aqui junto nesse projeto, né, pensando o próprio formato do projeto. Então, nesse sentido também, reforço a minha alegria em recebê-lo. Mas, bom, vamos lá então. A primeira pergunta ampla, mas é bom para começar, né? A gente vai do geral para o particular depois. A pergunta que se coloca é o que é, Santiago, professor Santiago, o que é a história no século XXI, o que é a história hoje, o que é a história nesse momento, na sua opinião? É uma pergunta fantástica e é uma pergunta sempre muito difícil. Eu lembro quando eu entrei na graduação em 1998, ainda no século XX, né? E aí os professores chegavam para a gente e diziam justamente como era difícil definir história. E nós tínhamos aquelas discussões de introdução aos estudos históricos, filosofia da história, porque naquela época a gente tinha filosofia da história e tínhamos teorias filosóficas no curso da UFPI, onde eu me graduei. E a gente fazia uma grande discussão, no final das contas, sobre o que era história. E era sempre muito difícil definir a disciplina, né? Muito em parte por conta também desta palavra, que é uma palavra mágica na nossa língua, né? É uma palavra que ela remete àquilo que é real e àquilo que é irreal, aquilo que pode ser sonho e aquilo que pode ser realidade, né? É o história e o história, que depois é um anglicismo nosso, né? Em língua portuguesa. Mas é muito curioso, porque durante o processo de graduação, ficava cada vez mais fácil compreender, mais difícil de dizer. Mas com os anos, principalmente depois da pós-graduação, que ficou evidente que, na verdade, era uma questão mesmo de lugar de formação, a dificuldade de definir o que a gente pode pensar por história no século XXI, né? E é óbvio que eu estou aqui entendendo que história podem ser várias coisas, mudam conforme as tradições teóricas, mudam conforme os usuários da cultura disponível, né? Mas eu tendo a achar que história, enquanto conjunto de saberes ou de conhecimento sobre o passado, ela está espalhada em inúmeras plataformas.
né? Em especial no mundo contemporâneo, esse mundo super audiovisualizado e super digitalizado, né, nós temos uma quantidade gigantesca de informações disponíveis, informações históricas disponíveis, apropriações de passados, se você preferir, né? E o que evidencia hoje em dia uma coisa que, no final das contas, foi real. Sempre houve muitos contadores de história, né? Nós vivemos numa sociedade abarrotada de contadores de história. A minha impressão é que a gente sempre viveu. A grande questão é que tinham alguns contadores de história que ocupavam outros lugares sociais, né, que faziam com que eles tivessem um outro tipo de destaque na distribuição do capital cultural, isso variando de sociedade para sociedade. Mas eu entendo que, falando do meu lugar de professor, de licenciado, professor de História em História, de professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, eu entendo que a gente pode compreender a história no século XXI a partir de 3 grandes matrizes, digamos assim, ou de 3 grandes chaves. Matriz não é bem a palavra. Eu diria que a gente tem uma primeira resposta que é uma resposta jurídica. Eu acho que a gente tem uma segunda chave ou resposta que é epistemológica, e a gente tem uma certa resposta ética. E eu acho que, de alguma forma, isso alinha um pouquinho dessas histórias que são produzidas quando a gente pensa esses lugares institucionais, que são as fundações de pesquisa, os acervos, as universidades, as escolas, né, as operações de produção de história pública, quando os historiadores estão envolvidos, né, e ajuda a gente a facilita a gente entender alguns aspectos fundamentais. Eu acho que uma chave que a gente pensa pouco é uma chave jurídica, né? Entendendo que história no Brasil está vinculado, principalmente por conta do ensino de história, a uma espécie de dispositivo legal. Faz parte do acordo e do Pacto Social Brasileiro, instituído a partir de 1988, e a gente pode pensar isso para as outras constituições, obviamente, né? Que história é importante para a formação da cidadania brasileira. E que, de alguma forma, isso está, inclusive, na LDB de 96 e continua na LDB mesmo na sua reformulação nos últimos anos. Se a gente para pensar, nós temos algumas leis curriculares específicas, né? A Lei 10.639 e a Lei 11.645, de 2008, por exemplo, que elas indicam que existe um tipo de conteúdo ou de saber sobre o passado que são fundamentais, que é o saber sobre as culturas e a história das comunidades indígenas, africanas e afro-brasileiras no Brasil. Então, se a gente pensa a rigor, esse dispositivo e essas resoluções, as diretrizes do MEC, aquilo que é definido pelos planos de curso, pelos planos políticos pedagógicos a nível da universidade, eles contêm determinados saberes específicos, funcionam como certos dispositivos, aliás, que facilitam a gente entender o que é história. E história é muitas coisas, mas muitas coisas que provavelmente história é no século XXI brasileiro, é um componente de formação da cidadania, entendendo que para isso a gente precisa saber usar o tempo como categoria de análise. Então, eu acho que aqui tem um certo entendimento na nossa sociedade, que ele às vezes é mais ou menos valorizado, mas que ele é fundante em geral, principalmente se a gente pensa nos nossos lugares institucionais de atuação. Estou pensando aqui, no mínimo, só na escola e na universidade, mas a gente pode expandir esse profissional que atua em vários lugares. Então, eu acho que se a gente usa a chave do dispositivo jurídico, a gente entende, em alguma maneira, que história não é tão difícil de entender o que é, né? O difícil, talvez, é a gente entender como é que essas sociedades do século XIX para cá tomaram por decisão que deviam incluir, entre os dispositivos legais, a demanda pelo saber histórico. E aí são os outros, e aqui existe um conjunto disciplinar para isso, História da Historiografia, para nos ajudar a entender, por exemplo, isso. Obviamente, essa resposta não vem à toa, tipo assim, não entra em lei porque entra em lei, né? Você tem um elemento fundamental aí, que é o fato de que a história é um saber cujas bases epistemológicas são marcadas, construídas historicamente e definidas, né? Quando eu uso o tempo como categoria fundamental de análise, eu construo uma narrativa. Na medida em que eu construo uma narrativa, para construir essa narrativa, eu uso fontes, né? O objetivo de usar as fontes é confrontar e distinguir os estratos da temporalidade. Eu gosto de pensar mais em espectros da temporalidade. Eu gosto que existem aspectos diferentes. Essa metáfora arqueológica do saber como escavação é muito interessante, mas eu gosto da metáfora, porque eu sou dos estudos visuais, eu gosto muito da metáfora da luz. Existem raios existem frequências de luz que a gente não percebe com o olho nu e que a gente precisa de ferramentas para distinguir, né? Então, eu entendo que a história, na verdade, ela distingue os elementos invisíveis da temporalidade cotidiana.
né? E o uso de fontes é um dos mecanismos para a gente fazer isso. Por meio disso, a gente transforma tempo em historicidade. A gente marca o tempo como um tempo da inconstância, da impermanência, né? E, claro, fazemos tudo isso usando o método histórico. E existe também toda uma trajetória pela qual se configurou esse saber, né? Como, primeiro, nesse formato de seminário e universitário, dialogando diretamente com os métodos científicos, formulando as suas diversas tradições históricas, que se pretendiam culturais, que se pretendiam científicas, e que fincaram lugares nos institutos históricos, nas universidades, nas escolas, né? E nas fundações culturais, nos acervos e por aí vai. Então, quando a gente pensa essa epistemologia do saber, né? Quer dizer, essa base específica que diferencia os historiadores entre os contadores de história, né? Se a minha resposta começa, na verdade, a história não há monopólio para o passado nem para a história, existem vários contadores de história. Talvez a diferença destes contadores de história, vinculados também àquele dispositivo legal, é essa formação específica, né? Esse métier cujo ofício é marcado por um reconhecimento não apenas de pares, mas por um reconhecimento amplo do que é um saber que é metodicamente controlado, embora não seja metodicamente controlável, eu penso. Né? Então, então a gente tem aí uma... E eu acho que no século XXI a gente está em alguma medida nesse reconhecimento desse lugar epistemológico muito bem definido, cujas regras têm que ser explícitas, né? Então todo historiador tem que dizer como ele trabalha, ele tem que ser capaz de dizer como ele trabalha, todo historiador tem que saber por que ele pode trabalhar com o que ele está trabalhando, não apenas cientificamente, mas também juridicamente, né? Por isso que a gente trabalha com cultura afro-brasileira e a história africana, por exemplo, em sala de aula. Dentre outras coisas, porque tem uma demanda legal para isso, né? E que nos ajuda a diferenciar, nesse universo dos diversos contadores de história, aquela forma de contar que oferece algum ganho que não está previsto nas outras formas, né? E que funciona, se não como um árbitro, que talvez seja muito pretensioso isso, mas como algum caráter orientador, como algum caráter mediador, né? Claro que isso deu origens a determinadas ideias de que apenas os historiadores sabem fazer história direito. E hoje em dia a gente tem aí todo um manancial de estudos, manancial é uma metáfora meio feia, né? Mas temos todo esse conjunto de historiadores trabalhando com história pública e também toda essa clareza de que nós temos que ouvir as histórias das comunidades, né, como histórias dotadas elas próprias de valor e de capital cultural significativo e de saber efetivo sobre o passado. Então, nós estamos num outro momento também, em que a gente está relativizando essa forma epistemológica nossa e ampliando o diálogo social, né? Ampliando, portanto, a possibilidade de que história não é simplesmente a história produzida exatamente como nós produzimos na universidade, né? Por outro lado, a gente desenvolve uma reflexão sistemática sobre como é que isso deve ser feito, por que nós fazemos isso e como nós podemos fazer isso. Porque não basta simplesmente desejar neste caso. O terceiro elemento, para concluir minha fala, eu acho, é a gente pensar numa espécie de chave ética, né? Nós temos uma chave jurídica, uma chave epistemológica e uma chave ética, que tipo de sujeito social seremos cada um, ou seremos em conjunto, como historiadores, na hora em que nós relacionamos essa forma de saber instituído, que tem uma base legal, às vezes, né? E essa forma de saber sistemático ou epistemologicamente marcada no diálogo social. E como isso cobra do professor, cobra do historiador, cobra do curador, né? Cobra da pessoa que trabalha no museu, que monta a exposição, cobra de quem está trabalhando na pesquisa no acervo, na organização de acervos, cobra da gente uma posição, que é uma posição de fato, de reflexão efetiva de onde é que nós contribuímos no grande debate social que é a cultura, né? Eu acho que essa resposta ética, ela é uma resposta fundamental, ela é variante no tempo, mas certamente ela sempre trabalha numa sociedade democrática pela ampliação da diversidade, da tolerância e pela ampliação do direito a todas as diferenças humanas que possam existir. Para concluir, eu gosto muito da fala vou pegar um não historiador, mas que eu gosto muito, o Claude Lévi-Strauss, quando ele chega e diz assim, olha, essas pessoas são diferentes. E aí no futuro? No futuro vão ser diferentes, não vão ser outros seres humanos. Mas ainda assim, a gente vai ter que pensar
o como é que a gente se relaciona. E estas pessoas, ele falava de todas. Ele não falava das comunidades primitivas, ele estava falando de todos os seres humanos, né? Entendido aí de que a resposta ética é sempre uma resposta pela convivência na diversidade, no dissenso e no consenso. Exatamente. Muito interessante a proposta dessas chaves que você traz para a gente aqui também, porque de uma certa forma reforça algo que vem recorrentemente aparecendo nas respostas dos convidados aqui do projeto, das convidadas também. Essa questão de que existe essa chave jurídica, né? Acho que você traz essa discussão que é muito importante e que marca, aí se estabelece um debate, inclusive, sobre o direito à história, né? Que vai nos levar para a próxima pergunta, agora aqui da nossa entrevista também, o direito à história, né? Por que a história é importante, como é que ela pode se legitimar, inclusive, através de uma legislação, né? Que ampara, inclusive, e toca em questões epistemológicas e éticas, que são as outras duas chaves fundamentais que você finalizou aqui para a gente, né? E aproveitando, então, a sua resposta e também a sua experiência, eu queria te perguntar sobre a disciplinarização, sobre esse processo, né, que nós, como você disse, nos últimos 200 anos, mais ou menos, foi se estabelecendo esse formato de historiadores e historiadoras, né? Foi mais de historiadores, a gente sabe disso do que de historiadoras, né? As mulheres chegaram depois nesse espaço, né, por motivos que nós também podemos refletir sobre e criticar, mas, de qualquer forma, nós temos aí mais ou menos 200 anos, né, onde esse campo foi se estabelecendo, né, e aí se formou a disciplina, as propostas disciplinares que envolvem a história. O que nós ganhamos, o que perdemos, se ganhamos, se perdemos, né, e também nesse mesmo sentido, pensando a disciplina, depois a gente vai a poder aprofundar um pouco sobre as dimensões do ensino de história mais particularmente. Mas, a princípio, queria te ouvir nesse sentido, assim, a disciplina, quais são os problemas em torno da disciplina? Ou as soluções também? Eu acho que a questão da disciplinarização, ela, na verdade, foi muito, não sei se não é prudente, mas foi muito perspicaz e importante justamente no processo de autonomização de construção do saber sobre o passado. Né? Criando bases para desenvolvimentos que, ao longo das décadas e, portanto, agora dos séculos, né, deu origem a várias possibilidades de história, né, às várias possibilidades de, portanto, saber sobre o passado, e, ao mesmo tempo, chamou a construir uma espécie de mediador, né, orientativo em relação justamente às disputas sobre este passado. Uma das coisas mais interessantes dos estudos de história pública, dos estudos visuais, dos estudos de celebrações, dos estudos de história da historiografia, é justamente evidenciar que o passado nunca esteve fechado, né? Que o passado, no final das contas, sempre esteve sendo disputado cotidianamente e presentemente, né? No momento da enunciação dos discursos históricos. Quer dizer, qualquer fala de historiador, em qualquer momento, na verdade, uma disputa com o agora, né? É, na verdade, uma relação específica com este agora que se desenvolve. Então, eu penso que o processo de disciplinarização foi muito útil, no final das contas, para permitir justamente com que surgissem ferramentas capazes de serem mobilizadas no espaço público, né? Ferramentas que a gente vai chamar aqui de disciplinares ou científicas, se você preferir, né? Que permitem um diálogo efetivo com os outros campos de saber. A história não é o único saber sobre o passado que se constitui do século XVIII para cá, não é? Você tem a geologia, você tem um grande ramo específico da astronomia, como história do universo, você tem, por exemplo, a paleontologia, você tem a arqueologia, você tem a história da arte, você tem um conjunto de disciplinas que estão passando por um processo, literalmente, de cientificização, né, no sentido de diálogo com os métodos científicos, e que tem, por fim, no final das contas, produzir uma espécie de mediador comum entre a produção dos vários passados atuantes socialmente. Nesse sentido, eu entendo que aquilo que acontece no século XIX, como um momento decisivo em muitos países de processo de autonomização e disciplinarização, foi muito pertinente justamente para construir ferramentas que, no final das contas, não precisam pertencer apenas a historiadores, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Inclusive, se a gente pensa, por exemplo, a questão do ensino de história, né, da apropriação
do procedimento histórico e de aspectos do método histórico na formação dos cidadãos, né, que é o entendimento, em alguma medida, do ensino de história no Brasil, você tem literalmente uma possibilidade de que isso se espraie socialmente e sirva como mediador nas relações humanas, né? A gente pode dizer a mesma coisa do ensino de história das ciências, né? A gente pode dizer a mesma coisa dos estudos de biologia, dos estudos de química, física e por aí vai. Na medida em que esses estudos adquirem eles são produzidos metódica e disciplinarmente, eles são, no final das contas, controlados por pares, eles adquirem um conjunto de procedimentos que os limitam seus alcances, mas também abrem as suas possibilidades, né? E na medida em que, por exemplo, isso sai desse lugar fechado, que é o lugar do cientista, para pegar uma metáfora aqui do físico, isso tem alcance social diferenciado. Se a gente pega, por exemplo, alguns estudos, fica evidente que, por exemplo, a questão do ensino era fundamental e foi fundamental em determinados debates de construção do discurso histórico em algumas tradições nacionais. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu no Brasil em alguma medida, isso aconteceu também na França, né? Isso aconteceu na Itália. Quer dizer, os historiadores, em determinado da época, estão se tornando cientistas, ou se assim se acredita, mas também estão pensando para que serve esse método, que ele tem que se espraiar socialmente, ele tem que atuar em algumas outras dimensões. Então, eu penso que houve, na verdade, uma preocupação de alcance social, de ganhos dessa disciplinarização. O que eu penso, porém, é que a partir de um processo cada vez mais intenso, de imersão nos ambientes de produção, nos lugares sociais do historiador convencionais, né, como, por exemplo, a universidade em especial, mas também os institutos históricos, em alguma medida, num determinado momento, pelo menos, você tem ali, me parece que aí você teve um afastamento, principalmente a partir de no século XX, um certo afastamento dos ganhos da disciplinarização no debate público, porque pareceu cada vez mais que nós historiadores sabíamos o passado que deveria ser sabido por todos, né? E a gente parou de ouvir os outros passados, que é, na verdade, a grande marca eurocêntrica, brancocêntrica, falocêntrica, eurocêntrica eu já falei, né? Mas, enfim, essa marca demasiado colonial e colonialista, né, que fez com que, no final das contas, a gente pensasse que quem sabe sobre o passado, quem é capaz de dizer, são os eleitos da história, que são os estudiosos da história. Obviamente, isso nunca foi homogêneo em período algum, né? A gente teve variações sobre isso, mas, no final das contas, nós sabemos, pelos nossos currículos no Brasil contemporâneo, nós sabemos pelo tamanho da discussão decolonial, que hoje em dia ganhou o país como um todo, né? Que se a gente está reclamando muito por novas histórias é porque a gente reconhece que na universidade em especial as histórias continuam muito parecidas com aquelas de antes. Então, eu acho que a longo prazo, talvez o efeito principal, inicial da disciplinarização tenha sido um fechamento, né, para diálogo com as outras histórias que circulam no espaço público, ou as outras histórias públicas, se você preferir. Talvez, isso deve ser ouvido, aliás, sempre pensando que não é um quadro homogêneo e que necessariamente não é porque o historiador escreve, por exemplo, Formação da Classe Operária, que ele não está lidando com as pessoas e não está ouvindo suas histórias. Acho que figuras, por exemplo, e a atuação política e ética de grandes historiadores, como, por exemplo, e eu estou falando grandes historiadores, estou pensando em vários deles, como Thompson, Maria da Linhares, né, para citar só uma brasileira. Eu acho que todas essas pessoas, no final das contas, elas sempre atuaram em diversas frentes, e estão, na verdade, com várias comunidades, estão ouvindo as comunidades. Quer dizer, apesar da onda decolonial recente, a história oral está aí revolucionando a história há várias e várias décadas, né? E a história oral é um dos principais canais de emergência das narrativas não historiográficas para a construção do passado, que colocou os historiadores na necessidade de rever esse lugar disciplinar, num diálogo que hoje a gente tem essa expressão mais conhecida, que é a autoridade compartilhada, né? Muito popularizada a partir da história pública, mas que vem, a meu ver, muito da história oral, que é uma história que está sendo praticada desde os anos 60, 70. Né? Então, por esses historiadores, em diálogos, em vários projetos de atuação, de encontro com públicos diferenciados, né? De expansão e de construção de cenário político, penso eu.
Então, assim, nós temos uma demanda e eu acho que no Brasil o grande problema foi a máquina universitária. Acho que a máquina universitária nos molda a partir de um determinado momento, e aí embora esses diálogos eles fluam, eles na verdade ficaram talvez um pouco aprisionados. Mas eu penso que essa disciplinarização, na verdade, ela tem recebido ela historicamente tem muitas frestas, né? E que eu acho que nos últimos anos, na minha opinião, século XXI, em especial de 2015 para cá, a grande marca da historiografia brasileira é justamente rever esse diálogo, reconstruir as bases do método científico, do método histórico, né? Do método histórico em diálogo com os diversos saberes históricos que circulam na sociedade. Então, assim, houve ganhos, houve perdas. Eu não sou desses muito triste, não, que acho que foi muita coisa ruim, não. Eu acho que teve muita coisa. Agora, o negócio é que, falando pelo Brasil, nós temos uma sociedade historicamente absurdamente desigual e certamente nunca foi o suficiente. No caso do Brasil, nunca foi o suficiente. É verdade. Concordo muito com o panorama que você monta sobre esse contexto e que a gente percebe mesmo assim essas transformações. E gostei muito também dessa ideia, né, de que você falou entre vários movimentos científicos que se davam, mais amplos ou mais específicos, estava ali a história. E aí a história, né, sendo uma dessas manifestações, tinha uma certa dimensão assim mais política e mais acessível, que justifica mais facilmente, inclusive, a presença e a importância e os usos e abusos dela num currículo escolar, né? Então, caminhando um pouquinho para essa dimensão do ensino, que desde o início, desde a sua primeira resposta, está conduzindo também a gente aqui a pensar um pouco a história hoje, né? Qual a importância, no seu ponto de vista, do ensino de história hoje, né, com tudo que a gente já também pode avaliar dos últimos anos, né, no que diz respeito ao nosso campo e as perseguições ao nosso campo, em particular, e associado a essa questão, né, da importância do ensino de história, como que você avalia os currículos que formam professores, professoras e bacharéis, enfim, pesquisadores do campo da história hoje? Eu acho que o ensino de história é uma das trincheiras principais, trincheiras porque aqui eu estou usando realmente uma metáfora militar para combater e lidar com essa incrível desigualdade que forma a sociedade brasileira. Eu gosto muito da ideia do Frederic Bath, quando ele chega, em alguma medida a ideia do Pierre Bourdieu também, que quando a gente coloca assim, a cultura é um sistema de distribuição de conhecimento. Esse conhecimento é distribuído hierarquicamente e desigualmente, de maneira com que se constituem frequentemente estruturas de privilégio e estruturas de periferização e subalternização. Ele não diz dessa forma, essa forma eu estou traduzindo para o século XXI, estou traduzindo como o Santiago entende, como eu entendo, né? Mas eu acho que a sociedade brasileira, como todas as sociedades, ela é isso, né? Ela é um sistema de distribuição de saberes, e de sobrevivências, né, de vivências que se moldam e se constroem numa hierarquia brutalizada, né, e numa periferização constante das camadas menos favorecidas, dos sujeitos, aliás, que às vezes nem precisam ser camadas, menos favorecidos. Durante anos a gente pensou que o ensino de história, nesse sentido, ele era muito importante porque ele permitia a formação da nacionalidade e da cidadania, entendendo isso como conhecimento sobre a nação e integração na comunidade nacional. Mas com as décadas, principalmente na segunda metade do século XX, ficou cada vez mais evidente que isso nunca foi real, né, no sentido pleno da palavra, pelo menos, e que não basta conhecer a história do Brasil para integrar-se à sociedade brasileira, né? Eu acho que a gente pode ver isso de alguma forma nos debates sobre os monumentos nos últimos anos, em especial com essa onda do Covid, a onda de destruição de monumentos de 2020 para cá, que foi contemporânea da pandemia. Houve muita discussão entre nós historiadores sobre o que a gente faz ou o que a gente não faz, se nós devemos ou não manter os monumentos, mas o que eu acho que houve de mais forte foi uma consciência da comunidade de historiadores que nossa aula não tem sido suficiente, né? Por outro lado, a nossa aula é o nosso instrumento fundamental de trabalho, né? A aula é um acontecimento, e se ela não é suficiente, talvez ela não seja talvez a sua insuficiência nasça muito mais da maneira como nós dialogamos com a sociedade
do que dela em si mesma, né? Obviamente, nós vivemos numa sociedade que, em especial, dos últimos 4 anos, entrou em vários processos de negacionismos, né, e anticientificismos, que também colheu a história, em alguma medida, né? Isso faz com que o ensino de história se torne mais importante ainda, né? Se ele é, desde 1988, juridicamente necessário, né? Ele está expositiva. Tem uma palavrinha que eu estou esquecendo, mas está relacionado com o dispositivo. Mas, enfim, ele está definido pelo funcionamento do dispositivo, né? E depois, com todas as outras leis, a LDB e todas as resoluções que de lá para cá foram construídas, foram substituídas pelas secretarias da educação, pelo Ministério e por aí vai, nós ocupamos um lugar estratégico na formação da cidadania brasileira, né? O ensino de história é importante, no mínimo por pacto social, né? Mas ele também é importante porque neste pacto nós atuamos na formação dos sujeitos, né? Onde os conteúdos sobre o passado, né, os temas substantivos, vamos chamá-los assim, são parte estruturante, esse é o entendimento que nós fazemos, da maneira como aquele sujeito vai se inserir socialmente, né? Só isso, para mim, já torna o ensino de história fundamental, né? Agora, por outro lado, o ensino de história, imaginado como saber sobre a Revolução Francesa em si mesma, ou sobre a Primeira Guerra Mundial em si mesmo, ou sobre o Egito Antigo em si mesmo, esse ensino de história não funciona, né? Que a aula de história, nesse sentido, ela não vai ser suficiente. Ela só vai ser suficiente quando esses objetos do conhecimento forem acoplados com a necessidade de inserir os sujeitos, que são, nesse caso, os alunos, né, as alunas, os alunos, né, na sociedade, entendendo-se como seres temporais, seres que articulam o tempo como categoria de análise, que é o que o historiador contribui na formação escolar. Então, isso só vai funcionar de fato quando a gente conectar isso significativamente na vida dos nossos alunos, das nossas alunas e dos nossos alunos, né? Por quê? Porque se não for dessa forma, bem, eu acho que a gente pode fazer conhecimento científico sobre o Banco da Praça, né? No sentido que eu posso contar a história daquele Banco da Praça da forma mais metódica e cientificamente segura possível, segura, aqui entre aspas. Mas se essa história não for significativa, ela não vai ter impacto em sala de aula, né? E para ter impacto em sala de aula, tem que ampliar, portanto, o regime de escuta, né? Nós temos que saber escutar nossos estudantes, né? Temos que saber incorporar as suas narrativas de passado, aquelas que já circulam na vida deles, seja familiarmente, seja por comunidade religiosa, seja por comunidade de bairro, seja por hábito como espectador de séries, de filmes, ou como jogadores nos variados games virtuais que existem, né? Nós temos que incorporar isso como um diálogo onde o sujeito do aprendizado se reconheça como sujeito, né? Onde literalmente a gente compartilha a autoridade. Nesse sentido, eu acho que o ensino, se ele já tem um lugar estratégico, ele estrategicamente funcionaria mais poderosamente, né? Porque ele funcionaria naquele sentido que eu estava falando lá no início, né? A história como um mediador, né? Como um orientador no diálogo entre os diversos passados que a gente encontra em sala de aula, né? Para a construção do significado do presente, né? A partir do acesso ao passado. E me parece que é isso que a história no ensino fundamental e no ensino médio. A partir do acesso ao passado, reconstruir a relação com o presente de uma forma a criar instrumentos orientativos para ingresso na cidadania e para a expansão da cidadania no Brasil. E aqui eu estou pensando em ensino de história, ensino fundamental, ensino médio. Eu estou pensando aquilo onde nós, professores, atuamos quando a gente sai da universidade e a gente entra numa escola, seja ela pública, seja ela privada, né, para fazer um aluno trabalhar com República Velha, né, para usar um termo literalmente velho de República, dos conteúdos de História do Brasil no pós-abolição. Você tem ali... Como é que isso se torna significativo? Isso só se torna significativo com o diálogo, né? Pedagogicamente realizando procedimentos de escuta, fazendo com que a nossa aula de história possa finalmente incorporar aquilo que atingiu o monumento que foi atingido, que foi derrubado, que foi incendiado,
onde a gente consiga entender que, olha, esse passado ele é disputado, não há monopólio sobre ele, e que nessa sala de aula a gente também trabalha com isso. Isso é muito difícil, isso não é simples, mas eu penso que isso seria isso é uma forma estratégica. Aí, passando para a questão para o segundo lado da pergunta, não sei, eu espero ter te respondido de alguma forma, mas passando para o segundo lado da pergunta, sobre a questão dos currículos. Os currículos têm mudado muito nos últimos anos, né? Eu pessoalmente tenho visto em várias universidades uma mudança curricular significativa. E eu agradeço muito que não é mais o currículo no qual eu me formei. Eu estava até contando isso hoje em sala de aula. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, um amigo meu chegou para mim e perguntou: o que vocês estudam na universidade quando faz história? Eu, como assim? O que vocês estudam? Não, porque eu ingressei agora na engenharia, né? Na engenharia a gente vai ver uma série de coisas que não passa na escola. Mas na escola eu já não via a pré-história, eu já não via o Egito Antigo, eu já não via a Idade Média, eu já não via o Brasil sendo conquistado, eu já não via esses governos recentes, eu já não via a história inteira. Né? O que tem para estudar ainda? E eu fiquei assim, sem chão. Eu estava no primeiro período, fiquei sem chão, meu Deus, né? Como é que eu respondo isso? Né? Eu tenho colegas que acham que história é isso. História é só ampliar a quantidade de saber que você tem sobre o passado, que já está organizado na forma de uma síntese histórica, antiga, tradicional, eurocêntrica, cronológica e frequentemente teleológica. Né? E aí, assim, eu não fico surpreso que eu tenho ouvido isso em 1998, quando eu ingressei no curso de História. Né? Eu fico surpreso que isso não seja pensável hoje. Né? Porque os currículos precisam continuar mudando. Né? Para produzir esse diálogo em sala de aula, nós precisamos de outros conjuntos de ferramentas, que não apenas o saber consolidado na forma da pesquisa, na pesquisa que produz dissertações, teses de doutorado ou artigos científicos, né, que pensem muito mais o lugar de produção do saber junto ao aluno do que propriamente apenas a leitura e o trabalho com os objetos de conhecimento já consolidados, que incorporem e tornem a sala de aula, no ensino fundamental, no ensino médio, mas também no ensino universitário, um espaço de produção de saber sobre as histórias que são significativas para os sujeitos do aprendizado. Né? Aqui eu estou sendo bem freiriano, bem Paulo Freireano, então aqueles que não gostaria de Paulo Freire nesse momento, pode parar de ver a entrevista agora. Né? Eu estou pensando mesmo no saber que é significativo, que é um saber que dialoga com aquilo que há de melhor produzido em termos de conhecimento historiográfico sobre qualquer tempo histórico, mas que entende que isso é um instrumento para produzir também outra coisa. Né? E aí, para concluir, falando sobre a questão, eu posso falar com mais cuidado do currículo do curso de História da UFRN, esse currículo precisa mudar muito ainda. Nós continuamos tendo uma narrativa, uma estrutura curricular que ela é narrativa, ela é cronológica, ela é ainda eurocêntrica, né, com algumas respirações de outros temas. Temos um componente curricular de história indígena, outro de história da África, e por aí vai, e que eu acho, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, ainda pouco vinculada às diversas produções de procedimentos de diálogo e de intervenção social. Então, é fraco de história pública, é fraco de trabalhos em acervos, trabalhos com educação patrimonial, né? É fraco justamente nos aspectos de ferramenta, né? E aqui eu estou sendo bem técnico mesmo, mas nos aspectos de produção de ferramentas que faz com que um professor de história, né, ou um bacharel consiga entender que ele tanto é capaz de escrever um artigo científico, um artigo que vai ser publicado numa revista de qualis qualquer, né? Quanto ele é capaz de produzir qualquer espécie de outro tipo de narrativa que esteja baseada de alguma forma no uso do método histórico, no uso do tempo como categoria de análise, seja na forma trabalhando no acervo, trabalhando numa curadoria museal, trabalhando como uma assessoria técnica, por exemplo, na produção de um filme, na produção de um roteiro de série, de um game ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que esses aspectos, no caso, falando pela UFRN, a gente ainda deve muito, e é uma batalha nossa agora produzir essa reforma. Mas eu tenho visto muita coisa boa no Brasil afora, né? Inclusive na UFRN, a gente produz de outras formas essas coisas, mas a partir de outras chaves. Mas eu tenho visto muita coisa boa que ainda é possível, que demonstram como os historiadores, na verdade, estão
pensando que, olha, ou a gente tem que mudar esse professor. A gente tem que sair desse lugar de aqui reclamar quem nos formou de um jeito e produzir os novos, os historiadores, os professores que conseguirão fazer efetivamente aquilo que a gente disse que a gente não conseguia fazer. Né? Temos que sair desse lugar. Né? Aquela coisa, o livro didático não está bom? Então a gente tem que dar um jeito. Né? É a gente que dá um jeito. E é muito interessante porque a sua resposta me fez pensar aqui que esse espaço da formação, enfim, esse espaço da sala de aula, pelo que você traz na sua reflexão, leva a gente a pensar que é esse espaço justamente dessa sincronização entre as experiências que estão colocadas ali e o tempo histórico, né? Que esse você falou, é muito difícil de fazer. De fato mas é o espaço, o melhor lugar para isso acontecer, provavelmente seja, não o único, mas um dos melhores lugares, provavelmente seja a sala de aula, né? E essa sincronização passa por essas questões de currículo, de pensar o currículo, levar para uma dimensão técnica e prática mesmo de como é que a gente vai trabalhar, porque eu acho que tanto, né, a dimensão mais propriamente criativa, quanto a parte mais, assim, metodológica, podem caminhar juntas, né, nesse tipo de experiência. Então, essa ideia eu gostei de pensar, assim, te ouvindo, né, sobre a sala de aula como essa sincronização, então, de temporalidades que são trazidas pelos sujeitos. E você ainda reforçou que façam sentido para essas pessoas também. Não é só uma dimensão, assim, né, profissional, que já é muito importante, mas é uma dimensão quase existencial, política, assim, de que seja importante para quem está frequentando aquele espaço também, né? E aproveitando, então, essa questão da sincronização, qual é o teu ponto de vista sobre a recente o reconhecimento, né, a batalha por reconhecimento da profissão de historiador e historiadora no Brasil? É tão recente, né, tem 2 anos essa conquista, tem uma dimensão jurídica também, tem a ver com algo que você já falou. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, sobre esse fenômeno e, enfim? Eu sou um entusiasta da ideia, um grande entusiasta da ideia. Eu acho que ela, no final das contas, evidencia para nós uma necessidade da gente se reconstruir para a forma como nós vamos e pretendemos, desejamos atuar na sociedade brasileira. Óbvio que enquanto o projeto antigo, que foi aprovado na circunstância mais inesperada possível, né, no cenário político mais inesperado possível, né, isso demanda uma luta histórica, um conjunto de disputas, um projeto antigo de que nós no Brasil possamos ser, né, algo mais do que professores de história, embora eu ache isso muito digno em si mesmo. Né? Eu ia usar o apenas, né? Aí eu interrompi a palavra no meio do caminho, né? Mas justamente porque isso é significativo em si mesmo. Mas amplia especialmente a ideia, penso eu, das múltiplas atuações que como historiador nós podemos ter, entendendo que nós temos funções na produção do saber sobre o passado, construído a partir do ferramental do método histórico de que nós dispomos. Isso faz com que, no final das contas, a gente consiga atuar em múltiplos espaços, obviamente, desde que os cursos de formação também nos confiram as possibilidades para que a gente consiga saber o que fazer nesses múltiplos espaços. Né? Eu sou um entusiasta da formação, da profissionalização, né? Mas aliás, do reconhecimento, né, da profissão, não da profissionalização, porque de alguma forma isso já aconteceu. Mas o que me chama mais atenção é a coincidência, na verdade, entre o reconhecimento e a clareza absurda desde 2016 que aconteceu conosco como professores de história, como historiadores na sociedade brasileira. Porque eu penso que desde 2016 ficou evidente o quanto, na verdade, nós somos força de trabalho, né? Quanto nosso lugar social como força de trabalho, ele, na verdade, é instável, né? Parecia que ele estava adquirindo uma certa estabilidade nos governos do PT nos últimos anos e, na verdade, se revelou muito rapidamente o quanto nós somos força de trabalho num certo mercado, né, que cobra de nós uma formação que frequentemente nós não temos. Né? Por outro lado, tem mudado justamente a estrutura
para o qual nós fomos formados, que é a de professor de história. Né? A reforma do ensino médio está aí demonstrando isso, demonstrando uma certa insegurança que nós temos. Eu acho que esse reconhecimento chega como, inclusive, uma ferramenta para a gente saber debater, exigir, reivindicar socialmente, né? É um lugar de mercado, mas não naquele sentido de reserva, como os críticos do reconhecimento chamavam a atenção, mas no sentido muito, muito precioso, que é de construção de que tipo de profissional, né, nós vamos ser e o que essa sociedade me oferece como o profissional que eu pretendo ser. Né? E aquele lugar das universidades é estratégico nesse sentido, né? No sentido mesmo de formar sujeitos, mas de debater com os sujeitos formados. Mas eu penso que outro lugar que é estratégico é a atuação dos historiadores, né? Que trabalhando em múltiplas plataformas ampliam, portanto, na experiência social o leque do que significa ser historiador enquanto profissão no Brasil, né? Formatando o mercado, é isso que eu quero dizer. Nós temos muitas dificuldades com isso. Na sociedade hiperdigitalizada, a fragmentação da produção de conhecimento e de saber sobre o passado, o fato de que isso é cada vez mais disputado, inclusive por sujeitos que se declaram anti-historiadores ou anti-professores de história, né? E aqui eu lembro a raiz de toda essa derrota social que temos passado nos últimos anos, se Deus quiser isso vai mudar, né? Mas toda essa angústia social que nós passamos com uma comunidade de Orkut que existia lá pelo volta de 2006, 2007. Meu professor de história mentiu para mim, né? Que é um movimento antigo que já dizia uma desconfiança com o historiador, não uma desconfiança com a história. Desconfiança com o historiador. Nós temos os anti-historiadores, nós não temos propriamente os anti-história, né? Então, eu penso que nós temos que abraçar esse momento do reconhecimento numa reformulação do mercado, numa marcação de lugares de atuação social e lugares que tragam também direito, né, e possibilidade de sobrevivência efetiva dos historiadores, ainda que eles não sejam professores. Né? Aqui o ainda é cabível, né? Ainda que eles não sejam professores, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, o neoliberalismo tem atingido níveis exorbitantes de periferização e de descarte de profissões, de especialidades no mundo do trabalho, né? E de periferização cada vez maior de determinadas funções sociais. O que aconteceu com professores, no geral, por exemplo, na pandemia, né, na proliferação infinita do ensino remoto e dos EADs da vida, por exemplo, tem demonstrado a nossa fragilidade de sobrevivência mesmo física, né, ter salários dignos. Né, eu acho que a gente abre aí um leque gigantesco. Então, assim, eu não sou crítico em nenhum sentido do reconhecimento, né, eu acho que o que ele evidencia é o tamanho do trabalho que nós teremos. Né, é outra coisa, é o tamanho do trabalho que nós queremos para sobreviver numa sociedade que é esta. Né, que nós somos parte do mundo do trabalho, nós nos entendemos durante muitos anos a partir da chave epistemológica, o saber especializado, né, mas nós temos que nos compreender como sujeitos do mundo do trabalho. Eu acho que a profissionalização, o reconhecimento da profissão do historiador, ela remete diretamente a isso. É verdade, e até porque como trabalhadores que nós somos atacados, né? É nessa dimensão mesmo de espaços de trabalho diminuídos, salários achatados, desqualificação desses profissionais. Achei importante que você falou também, uma perseguição, em particular, aos professores e professoras. Quer dizer, como você bem disse, não são pessoas que rejeitam a história, elas gostam de história, elas não gostam dessa história, desse formato crítico da disciplina e, principalmente, que isso tenha poder, porque, enfim, as instituições de ensino são espaços de poder, a escola, a universidade, mas, sobretudo, a escola, que atinge a maioria, é um espaço, né, onde esse saber precisa circular e é ele que é perseguido, né? Isso é bem importante a gente frisar também. Bom, eu acho que a próxima pergunta tem muito a ver assim, com o que a gente já falou, mas também é um tema muito assim, candente. Eu acho que não tem como a gente não especializar numa pergunta. Assim, eu gostaria muito de ouvir o teu ponto de vista também sobre isso, né? Você falou numa característica, assim, uma caracterização mais ampla do profissional de história, inclusive, para além da sala de aula, pensando pesquisa, pensando o pesquisador e a pesquisadora, pensando espaços de trabalho.
E aí, bom, pensando nesse espaço público mais amplo, como que você avalia assim que nós podemos, qual é a posição que a gente pode tomar, ou como lidar com a história no espaço público, em sentido mais amplo, em tempos de negacionismo, em particular de negacionismos históricos, bastante fortes, né? Qual é a sua avaliação? Eu sempre tenho muito, eu me sinto pisando em ovos sobre a questão frequentemente dos negacionismos. Aí eu vou explicar mais ou menos por quê. Mas eu acho que a gente tem que ter uma postura muito definida em relação a isso. Existem várias tradições de passado na sociedade, em todas as sociedades, na nossa, né? Então, existem as tradições do passado, por exemplo, que falam do período da ditadura civil-militar, ou da ditadura militar no Brasil. E elas conduzem a tipos de histórias que são muito difíceis de você administrar em sala de aula, né? Porque frequentemente elas são vinculadas às tradições familiares, às narrativas que são construídas dentro das histórias familiares. E elas se tornam uma base fundamental para a construção, por exemplo, dos negacionismos, né? Dos negacionismos, de um dos dois ou dos três negacionismos fundamentais da sociedade brasileira, históricos da sociedade brasileira, que é aquele relacionado à ditadura, né? Você tem, mas existe um tipo de negacionismo que não tem esta base necessariamente, né? Eu estou aqui ilustrando uma das bases, né? Que é aquele negacionismo do sujeito que, no final das contas, se sente deslocado em relação ao sistema social do qual ele faz parte. E que abraça os negacionismos porque ele identifica frequentemente que os saberes científicos eles são cooptados do próprio sistema, eles fazem parte da estrutura, né? Eu acho que frequentemente, inclusive, nós não conseguimos entender como, por pior que sejam as nossa situação de trabalho como professores frequentemente no Brasil, o professor frequentemente é vinculado ao lugar do sistema. Ele é vinculado ao sistema, à desqualificação da escola, à falta de aparelhagem da escola, ao descaso do Estado, porque ele é uma figura do Estado e da autoridade. É muito interessante acompanhar as dissertações do Prof. História, inclusive a nível nacional, porque o Prof. História, no caso, mestrado profissional, né, de História. Uma das coisas mais interessantes são, frequentemente, os professores, os autores das dissertações, eles fazem um relato de como é, ou eles constroem um quadro social da escola. E é muito comum que várias das resistências ao aprendizado estejam vinculadas justamente porque o professor é vinculado à figura da autoridade, né? Mas há um Estado que, no final das contas, tem profundo descaso, há uma sociedade cujo mercado tem profundo descaso, né? Há estruturas de trabalho que têm profundo descaso pelos pais dos alunos, pelos próprios alunos e por outras coisas mais. E aí esse terreno da desigualdade se torna um campo fértil para o desenvolvimento dos negacionismos, né? Porque frequentemente você, na verdade, é antissistema, você não é anti-história. Você é anti-professor, mas não é necessariamente anti-ciência. Você é anti-ciência porque a ciência, e a gente esquece disso, mercado, ciência, universidade, né, estiveram juntos, e isso deu certo porque no século XIX essas coisas se juntaram, e Estado se juntaram. Né? Nós vivemos uma época em que, pela disponibilidade de plataformas digitais, pela proliferação de saber e pela partilha de saber hoje em dia disponível na internet, o que antes estava circunscrito às instituições de saber e aos profissionais de saber, né, professores, universidades, fundações, acervos e por aí vai, se espatifou. E hoje um sujeito ele vai atrás de saber qualquer coisa que ele deseja. Eu quero saber sobre o Egito Antigo. Ele não precisa mais ir atrás do professor de história dele. A universidade, a internet vai fornecer tudo o que ele precisa, né? E às vezes quando você diz para esse sujeito que ele não sabe do que ele está falando, né? Às vezes quando você diz para uma pessoa que na verdade a Terra é circular e que se você acredita que a Terra é plana, você está sendo um completo idiota. Às vezes o que ele não ouve isso. Ele ouve só você desqualificando, né, as horas de trabalho, as horas de estudo que ele gastou, né? E ele gastou aquelas horas porque aquilo pareceu mais interessante a ele, porque o resto só parece muito sistema, né? Então, e é por esse elemento que eu piso em ovos, né? No sentido de que nós não podemos nos furtar ao diálogo com a sociedade, nós não podemos nos furtar como historiadores de termos uma posição decisiva contra os negacionismos de qualquer tipo.
Então, é negacionismo antivacina, falando só dos mais recentes, né? Seja terraplanismos, negacionismos antivacinas, antiditadura militar, anti-holocausto, né? Negação do holocausto, por aí vai. Todas essas vertentes, elas têm que ser combatidas sistematicamente, a partir do uso do material fundamental do historiador, o uso do tempo como categoria de análise, o confronto comparativo entre múltiplas fontes, a necessidade de escuta e de comparação, né, e de realce da diferença entre a qualidade das fontes. Todas essas coisas podem ser levadas pelo professor de história, todas essas coisas podem ser trazidas para o debate, né? Mas, às vezes, é preciso também, se a gente não torna isso de alguma forma significativa, e aí a gente volta a Paulo Freire, se a gente não torna isso necessariamente significativo, a gente perde a capacidade de atingir o negacionismo na base dele, né? Obviamente, isso não vale para determinadas posturas que são absolutamente antiéticas, antidemocráticas, absolutamente ou defensoras absolutas do autoritarismo social. Quer dizer, não tem, com estas a gente desconstrói, né? Não é porque a sua família foi feliz de 1964 a 1985 que todas as famílias foram, né? Que todos os sujeitos foram respeitados, que não houve tortura, que não houve abuso do poder público, que não houve massacre de comunidades indígenas como houve de uma forma descomunal durante a ditadura militar no Brasil. Não é porque sua experiência de vida foi uma experiência significativa que você não possa compreender as outras experiências sociais. E entender que, portanto, a configuração histórica de um determinado período ou dos processos históricos de uma determinada sociedade, elas não cabem só no corpo de uma experiência. Elas devem ser confrontadas, pesadas, né? E isso se faz a partir do método histórico. Então, nós temos que ter uma postura efetiva, decisiva, desconstrutora, né? Mas marcada frequentemente, disputada, né? Baseada na base jurídica brasileira, que nos dá o direito de fazer isso. Nós não falamos de escravidão porque simplesmente é bonito. Pelo contrário, porque não é. Nós falamos de escravidão porque está na lei brasileira, né? Nós não falamos de ditadura porque a gente quer, simplesmente. A gente fala porque nós precisamos e porque também está decidido, que inclusive foi colocado na BNCC, né? Por exemplo. Então, nós não falamos de determinadas coisas simplesmente porque nós, aléus, selecionamos essas coisas. Nós falamos porque nós temos uma base legal que nos dá o direito de desenvolver saber especializado em sala de aula. Esse saber dialogado. Mas esse é um saber que, nesse diálogo, tem que identificar também a fonte dos negacionismos. Daquele tipo de negacionismo que você está enfrentando naquele momento. Estou pensando aqui como professor. Tá? Estou pensando aqui como professor. É o que eu já enfrentei em sala de aula. E aí a gente usa tudo. Pode chegar um momento em que o diálogo encerra, né? Com determinados tipos de alunos ou alunas, o diálogo vai encerrar. Mas o diálogo vai encerrar marcado. Isso não é saber histórico, né? Porque, no final das contas, o saber histórico tem determinadas bases que você, infelizmente, não está usando. Pode ser sua opinião, mas há uma diferença entre opinião e fato, né? Num sentido bem primário do termo, é aquilo que o historiador oferece, né? Ele oferece a subjetividade das interpretações, mas ele marca as seguranças possíveis do processo histórico. E a gente tem material para fazer isso. E essa é a nossa base de trabalho antinegacionista, se você preferir, né? Agora, por outro lado, isso significa enfrentar demandas sociais, sabe? Em alguma medida, isso tem que ser feito também na forma de diálogo, né? Quando é fácil você negar é fácil, assim, vou reformular, não é fácil. Trabalhar com a negação do Holocausto, por exemplo, é só espinhoso, né? E difícil, porque geralmente você saca mais ou menos como é que essa pessoa chegou na negação do Holocausto, aquela pessoa chegou na negação do Holocausto. Mas tem outros negacionismos que eles são mais críticos, que no final das contas o que aquele sujeito está dizendo é: eu não me reconheço nesse discurso histórico, professor, que o senhor me conta. E a gente tem que saber sacar onde é que a gente está lidando. É verdade. Até porque nos espaços educacionais a diversidade da sociedade está colocada ali, com algum corte de classe e tal, de gênero e de raça, mas tem ali os problemas
que atravessam tudo isso, de uma forma ou de outra, aparecem, né? E eu acho que na sua resposta agora para essa pergunta sobre o negacionismo, você articulou um pouco essas chaves que você tinha colocado em uma resposta anterior, né? Que é a chave que atravessa, então, e que nos importa pensar agora. A chave jurídica, como você colocou para pensar a história, a chave epistemológica e a chave ética, né? É isso, os temas que a gente elege não são aleatórios, né? Eles não são estabelecidos de uma forma aleatória, eles são, enfim, muito mais profundos do que isso. Mas, bom, o nosso tempo está acabando, mas eu ainda tenho uma pergunta última que eu gosto muito de colocar, eu gosto muito de ouvir as respostas, na verdade, a essa pergunta. E no grupo de discussão do projeto também eu noto que quem participa do grupo e comenta, analisa as entrevistas também gosta de ouvir, que é essa última pergunta mais particular, assim, bem, de fato, um ponto de vista bastante específico, assim, tem uma carga subjetiva maior nessa pergunta, que diz respeito a como você avalia, né, como profissional de história, como professor, como é que você avalia, né, a gente falou bastante sobre ele ao longo da entrevista, que o tempo histórico passa, conforma, atravessa a vida das pessoas hoje em dia, aqui no, né, em particular aqui no nosso país, enfim, nas nossas experiências mais diretas, e também de como que a história, né, a história também em sentido amplo, você pode pegar como você preferir, como que a história faz sentido ou atribui sentido para a sua própria vida particular, pessoal, como sujeito. Beleza. Essa pergunta ela é a mais difícil de responder, né? De uma forma que ela seja generosa com ela a pergunta, né? Porque eu entendo, eu vou dar uma resposta meio técnica e teórica e depois eu vou dar uma resposta mais impressionista, mas pessoal, o que eu quero dizer com a resposta técnica, né? De que forma o tempo histórico ele faz parte da vida das pessoas. Eu acho que o tempo histórico, enquanto produção de uma certa compreensão de historicidade, uma temporalidade fincada nesse mundo que a gente entende como comum, né? Presente e agora, eu acho que aquilo que a escola, a universidade, os museus, o patrimônio cultural oferece é uma transformação daquilo que é tempo social num certo tempo histórico. É a transformação, eu estou tentando colocar isso de uma forma menos complicada, é uma transformação, no final das contas, de um conjunto de referências, de experiências sociais inseridas no tempo, comuns, que, no final das contas, por mais que você ache que Deus criou o universo, né, há 7.000 anos, como muitas pessoas acreditam, elas não conseguem fugir do fato de que nos últimos 100, 200 anos as coisas aconteceram como a gente está trabalhando na escola, né? Como a gente está pesquisando na universidade, né? Eu acho que o aspecto mediador da historicidade, quando ela é elaborada a partir dessa disciplina, né? Às vezes muito seca, né? Mas ao mesmo tempo muito pertinente, que é a história, que é a possibilidade da gente entender que o nosso terreno de experiências compartilhadas ele é muito mais organizável quando a gente usa o tempo como categoria de análise, né? E a gente configura que não é tempo dos astros, não é o tempo das estações, é o tempo da história. Em parte, isso veio um pouco da própria... Eu acho que isso se configurou em alguma medida agora com a pandemia, né? A pandemia como grande acontecimento histórico dos últimos anos. Um acontecimento a nível planetário, um acontecimento que ele construir uma comunidade. Não, a gente tem uma comunidade global construída em vários sentidos há muito tempo, mas ele construiu uma comunidade global aglutinada em cima de uma questão. Por mais que existissem os negacionismos, o negacionismo ele é tão maior quanto mais forte é a realidade que ele procura negar, inclusive, frequentemente. Então, se a gente pensa um momento crítico, como, por exemplo, aquele momento da missa do Papa, em 2020, né, quando ele aparece na Praça de São Pedro, né, com a praça completamente vazia, uma cena absolutamente histórica, única, né, em que todo mundo entendeu o que aquilo estava fazendo, tanto você que estava isolado, quanto aquela pessoa que, por 1000 motivos, não pôde se isolar, porque o mercado do trabalho não permitiu a ela esse privilégio. Né? Todos eles unidos numa experiência comum, onde você entende, isso é o meu agora deste tempo. E eu não estou falando aqui o agora no sentido presentista,
do termo. Eu estou falando o agora que você entende é a minha realidade comum com todas essas pessoas, e houve outras antes, houve, para quem é mais velho, houve o ebola, houve a SIDA, a AIDS, né? Houve a gripe espanhola. A gente vai achando as pandemias dos anos, e aí você vai construindo uma espécie de visão histórica, vamos colocar assim, visão do mundo histórico. Então, eu entendo que o tempo histórico ele faz parte de uma forma muito estruturante da vida das pessoas. Eu acho que aquilo que acontece nas escolas, nas universidades, nos debates sociais, aquilo que os games fazem, que os filmes fazem, no final das contas, situam frequentemente um território comum de mundo histórico, dotado de um certo passado, né? E que nós, historiadores, temos que aprender a dialogar com isso, porque nós não somos, inclusive, a única fonte de constituição dessa historicidade. Essa historicidade ela é partilhada com outras plataformas de enunciação, outras plataformas visuais, né? A meu ver, por exemplo, o cinema é o grande dono da formulação de tempo histórico do século XX. Mas aí é porque eu sou estudioso de cinema, eu vou puxar para cá a questão, né? Mas eu acho que filmes como E o Vento Levou, ou filmes como A Lista de Schindler, ou filmes como Vai e Veja, por exemplo, do Ellen Klimov, ou filmes como, por exemplo, no caso do Brasil, o Carandiru não, o Aquarius, né? Eles funcionam como aglutinadores da temporalidade muito fortes, né? Eles conferem uma espécie de forma cinematográfica do passado, por exemplo, e da historicidade. E a gente tem que aprender a dialogar com tudo isso. Então, isso, de alguma forma, já caminha para a parte mais impressionista da minha relação, né? Que é a segunda parte da pergunta, né? Qual é o sentido da história para a minha vida? A história me ajuda a lidar com a impermanência, né? Com a impermanência de todas as categorias humanas que eu encontrei até hoje para poder lidar com a vida, né? Desde as categorias políticas, para quem que eu voto, né? As categorias éticas, mas também até as categorias existenciais mais básicas. Qual é o papel do amor na minha vida? Qual é o papel, por exemplo, das relações tóxicas, das relações boas, das relações de amizade, onde cada vez mais você vai, como historiador, você vai percebendo que elas são impermanentes, e que, no final das contas, a história me dá uma ferramenta pessoal para eu lidar com essa impermanência. Para mim, a história é quase uma ferramenta budista, né, que aponta sempre para a noção de desapego, né, mas que entende, no final das contas, que desapego não é abandono, né, pelo contrário, reorientar-se em relação àquilo que tem de valor, né, selecionando no debate no momento presente aquilo que de fato é pertinente. Aqui a gente vai para a escolha ética, né? Para mim, a história é existencial. Como sujeito, Santiago Júnior, na minha família eu sou Júnior, né? Como sujeito Santiago Júnior, eu entendo a história como estratégica para eu olhar uma crise familiar e eu olhar assim, mas parte dessa coisa toda que está rolando é essa impressão de momento. A gente precisa voltar um segundo e saber como é que a gente se orienta melhor. E quem me ajuda a fazer isso é a história. Não sei se eu me respondi de uma forma boa, né? Mas quem me ajuda a ser gente na minha relação com os meus alunos, a saber o que escutar, a procurar saber por onde escutar, na minha relação com a minha família, na minha relação comigo mesmo, inclusive na minha relação com a minha espiritualidade, é a história, né? Eu gostei muito da resposta, achei muito interessante, fiquei pensando nisso, assim, né, em uma ideia que também, de vez em quando, aparece no conjunto das entrevistas, de várias formas, claro, cada um formula a partir do seu ponto de vista, e é sempre novo, mas é interessante ver que a história cumpre esse papel, de uma certa forma, até para lidar com as angústias existenciais e coletivas, ela tem esse papel, assim, como você usou o termo mediador também ao longo da entrevista, né, ela faz essa mediação para a gente não ficar refém daquele momento específico, da conjuntura ali. E isso, como você disse, está colocado num conflito familiar, está colocado num conflito político mais amplo, está em todos os lugares. A história tem esse potencial, né? Assim, ela tem essa plasticidade que é muito, muito interessante. Gostei bastante, tá? Gostei bastante da resposta, gostei bastante da entrevista. Antes de finalizar e passar a palavra para o professor Santiago também se despedir, eu queria só aproveitar o momento para registrar, né? Tenho certeza que o professor Santiago vai concordar comigo, assim, uma nota oral de repúdio, né, em relação
ao fechamento dos programas de pós-graduação em História na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, a Unicinos, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, recentemente acontecido, noticiado. Várias notas nesse sentido também foram colocadas, né, e acho que a gente falou muito aqui na entrevista sobre a importância, temos falado, né, sobre a importância da história, sobre as responsabilidades que nós assumimos, e sobre o quanto é importante que haja esse espaço para a história, existir, ser produzida dessa forma, né, e ter essa característica e um fechamento de um programa de pós-graduação importante, como era o da Unicinos, né, como é o da Unicinos, com uma revista muito bem avaliada, um corpo docente também muito comprometido, com alunos formados, né, Brasil afora também, muito bem formados Brasil afora, é algo a lamentar, é algo muito grave, né? Eu considero algo realmente assim muito, muito grave, sinal dos tempos. Eu acho que esse projeto não é, obviamente, nós sabemos que não é recente, de fechamento de espaços para a história e para as humanidades de maneira geral, mas, infelizmente, a gravidade do momento, né, a maldição dessa conjuntura que nós vivemos hoje, permitiu que isso fosse aventado e realizado, né? Então, eu queria registrar aqui, assim, né, o meu repúdio em relação a isso, que é um repúdio de toda a nossa categoria profissional, com toda certeza, né? Mas, bom, feito esse registro, quero novamente agradecer, foi uma ótima entrevista, Santiago, muito obrigado por ter aceitado participar do projeto, por estar aqui com a gente essa semana, e agora eu passo a palavra, então, para as suas despedidas. Eu agradeço, Evandro, a oportunidade, me junto a você na nota de repúdio, acho o que aconteceu com a Unisinos um absurdo, né, descomunal, que só evidencia, no final das contas, a nossa fragilidade institucional nesse momento, e também uma fragilidade do mercado. Acho que engraçado, eu nem estava pensando, né, no episódio exatamente quando estava falando, mas meio que configura justamente os nossos campos de necessidades de disputa, de marcação, de repúdio e de atuação de fato contra o desmonte da produção do saber científico, do saber histórico, do saber que tem funções mediadoras fundamentais na sociedade brasileira. Então, assim, me junto a isso, fico feliz de estar aqui com você hoje para poder me juntar a essa nota de repúdio, né? Mas agradeço demais a participar desse programa, desse projeto que eu acho fantástico, né? Como mais uma das vozes que se junta pela história no Brasil contemporâneo do século XX. Então, agradeço muito e espero que todos gostem da nossa conversa. Tá ótimo. Eu gostei muito. Muito obrigado. E a gente volta, então, com mais um programa da série, né? Da temporada desse ano, desse projeto, A História de 60 Minutos, na sexta-feira que vem, às 17 horas. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.